A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje começo a aula 3 em dois módulos: Angelologia, primeira aula, e a segunda aula, Demonologia. Angelologia vai tratar dos anjos eleitos, aqueles que não caíram, que continuam sua fase natural, original. E nós vamos falar também na segunda aula desse módulo, Demologia, aqueles anjos não eleitos, aqueles que se transformaram em demônios após a caída de Lúcifer. Bom, irmãos, eu vou deixar aqui para nossa começo de aula Salmos 148. Eu peço aos irmãos que lê de 1 até o 14 o versículo, e depois os irmãos meditem em Colossenses 1,16, mas eu vou citar aqui o versículo 2 até o 5 do Salmo 148. Louvai-o todos os anjos, os seus anjos, louvai as suas legiões celestes, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Colossenses 1,16. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Angelologia, o estudo que trata sobre anjos. Vamos ver mais de 100 citações dentro do Novo e do Velho Antigo Testamento sobre o termo anjos. Anjos vem do latim angelus. E os anjos seres submissos a Deus. São seres espirituais, são seres invisíveis, mas podem ser materializados em ser humano. E eles também podem se apresentar, Deus pode se apresentar neles. Tem dois termos que nós falamos na teologia: teofania e cristofania, que é Deus escondido no anjo, ou Cristo, a mesma coisa, derivados-se nessas duas palavras, que ele se esconde no anjo, toma posse do corpo do anjo, que eles são seres invisíveis, mas podem se tornar visíveis. E Cristo o Senhor usa para fazer algum tipo de declaração. A gente vai ver quando 3 anjos aparecem para Abraão, e um desses anjos, o nome do Senhor está nele. Abraão oferecia sacrifício, ele subia e descia na fumaça do sacrifício. O anjo não recebe adoração, o anjo não pode ser adorado. Eles foram criados, são criaturas de Deus. Quando Deus cria os céus, na primeira instância, antes de ele criar a terra, ele cria todas as coisas celestiais do primeiro céu, e uma dessas coisas ele cria os anjos do céu para o adorá-lo. Então Jesus se apresenta no meio de um daqueles 3 anjos, o nome do Senhor estava nele. Outras características também, outros exemplos eu posso deixar aqui para os irmãos, que ele também apresenta na sarça ardente, como aquele anjo, é o Senhor, através de Moisés. Ele também apresenta para Josué e se apresenta como capitão do exército do Senhor. E ele também se apresenta escondido no anjo, ali como tomando forma do anjo, o nome do Senhor está ali nele, quando ele vai visitar Manoá, pai de Sansão, né? Ele vai se apresentar ali como o Senhor, né? O Manoá ainda vai falar, pode ainda ver o Senhor e viver. Então ele estava falando, né? O anjo está ali, mas o nome do Senhor está nele, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se apresentando, né? A gente vai aprender na bibliologia, 66 livros temos a Bíblia. E todos esses 66 livros, o tema central é Jesus. E uma dessas apresentações é como um anjo ele se apresenta, né? Porque esses homens adorou, e anjo não pode ser adorado. Então o nome do Senhor estava sobre aqueles anjos. Tem muitas e muitas mais referências. Essas são algumas, só para ficar didático para os irmãos entender. E eles são anjos ministros e submissos a Deus. Hebreus capítulo de número 1, verso número 14. Intelectuais, 1 Pedro capítulo 1, verso 12.
têm emoções, Lucas capítulo de número 2, verso número 13. Eles têm vontade, Judas capítulo de número 1, verso número 6. Eles não se reproduzem, Marcos capítulo de número 12, verso número 25. Eles não morrem, os eleitos, tá, irmão? Nós estamos falando dos anjos eleitos. Lucas 20, verso de número 36. E eles são distintos dos seres humanos, eles são mais altos do que nós, seres humanos, e eles não são iguais a nós. Por isso que você não pode falar que seu filho é um anjo. Anjo é uma coisa e ser humano é outra coisa. Salmos 8, verso número 4 e 5, distinto do ser humano. Grande em poder, 2 Pedro 2, 11, inumeráveis, capítulo Hebreus 12, versículo 22. Quais os papéis dos anjos de Deus, que estão a serviço de Deus, a servir? Ele serviu Jesus após os 40 dias e 40 noites, e depois do Getsemane ele apresentou Jesus o confortando, ele também nos conforta. Eles louvam desde os céus até o segundo céu, até chegar o terceiro, segundo e primeiro, né, céu. Eles louvam, por isso que eles foram criados para louvar ao Senhor. Proteger, Salmo 91, verso 11, que Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar de todo os maus. São seres que servem por mando de Deus para nos proteger. São mensageiros, como Gabriel. Gabriel trouxe as boas novas que Jesus estava vindo, e também trouxe para Zacarias e Isabel que viria um precursor, e esse precursor viria deles, chamado João Batista. E eles são guerreiros, né? Quando Jesus está sendo entregue para os soldados romanos e também para os judeus ali, a cúpula judaica foi prender Jesus através da traição de Judas. Jesus falou bem assim, quando Pedro foi defender, arrancou a orelha de Malco, ele falou: não precisa me defender, é necessário acontecer isso comigo. Se eu quisesse, eu pedia para o meu pai mandar miríades de anjos para me defender. Então, eles são guerreiros. Um anjo matou um exército da Síria com seu comandante chamado Senaqueribe, 185 mil soldados. Um anjo. Então, eles nos protege. Através de se proteger também, eles são guerreiros, são anjos de guerra que lutam a favor do seu povo e daqueles que Deus o chamou. E as classes angelicais são serafim, querubim, arcanjos e anjos. Queridos, essa é a primeira aula do primeiro módulo. Esse segundo módulo que eu vou gravar agora, demologia, vem recheado para complementar esse estudo de angelologia. Não perca, fica aí, continua assistindo os vídeos.